Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 27. Salmo de número 27. Nós faremos a leitura apenas do verso de número 1 ao verso de número 3. Depois, à medida que a gente for lendo e estudando aqui os textos, a gente vai fazer também a leitura do restante. Salmo 27, versículos de 1 a 3, antes de ler, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por mais um dia, o Senhor nos dar a oportunidade de estudar a tua palavra. Queremos clamar que teu Espírito Santo esteja trabalhando no nosso coração, na nossa vida, instruindo, corrigindo, fortalecendo a nossa vida, para que cada dia mais nós possamos confiar no Senhor e nos entregar, ó Deus, a Ti. Nós te agradecemos e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 27, versos 1 a 3, a palavra de Deus diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Salmo de número 27, ele é um salmo de Davi, no qual Davi vai nos ensinar que o verdadeiro servo, ele deseja estar na presença do seu Senhor. O filho tem o anelo de estar na presença do Pai. E ele inicia esse texto com uma afirmação de confiança, sobre como ele confiava no Senhor. Tanto é que na leitura que nós iniciamos, ele vai dizer: Tu és a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? E depois que Davi expressa faz essas afirmações iniciais de confiança a Deus, ele vai falar sobre o seu desejo de estar na casa do Senhor, vai falar sobre a oração e o amparo que ele recebe da parte de Deus, como Deus também o protege, o livra dos seus inimigos, e ele encerra o texto, a gente depois vai ler na continuação, mas ele encerra fazendo um encorajamento para que aqueles que estão desanimados também confiem no Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o anelo do salvo pela presença de Deus. Logo nos primeiros versículos que nós fizemos a leitura, do versículo 1 até o versículo 3, como eu disse, Davi vai fazer uma afirmação de confiança, vai dizer que ele confiava na salvação que vem do Senhor. Veja que ele faz aqui duas perguntas que, se a gente puder olhar aqui de forma aprofundada para essas duas perguntas, a gente vai perceber que elas são muito similares, elas são muito parecidas aqui. O que Davi nos mostra, e o que ele faz aqui no início desse texto, é dar ênfase sobre aquilo que ele deseja falar. Perceba que as duas perguntas iniciais do versículo 1, elas são muito parecidas. Ele vai dizer: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? E depois ele diz que Deus é a sua fortaleza, a quem ele iria temer. Perceba que aqui a gente já pode perceber algo fundamental e importante, que vai continuar depois na continuação do texto. Porque Davi vai mostrar para nós que aquele que tem Deus como fundamento, aquele que tem Deus como confiança, aquele que firma a sua alma no Senhor, o temor não está ou não deve estar no seu coração. E o porquê que o temor ele não deve estar no seu coração? Porque Deus é a base da sua confiança. Porque Deus é o seu fundamento. E veja que interessante que ele vai falar algumas coisas aqui a respeito de Deus. Ele vai dizer que Deus é a sua luz. A gente encontra isso no decorrer das Escrituras, falando que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A gente vê que a palavra de Deus é a luz que guia os nossos passos e os nossos caminhos. Deus, ele também é a salvação, ou seja, ele é aquele que pode trazer libertação para Davi. E Deus também é a sua fortaleza, Deus é a sua segurança, Deus é a sua proteção, o seu refúgio. Então, logo de início, a gente percebe
como o salvo, como o filho de Deus, ele não deve temer. Por quê? Porque ele tem Deus como seu fundamento. Ele tem Deus como a sua rocha inabalável. Veja, para você construir um prédio, você precisa fundamentá-lo bem. Caso contrário, ele vai desabar. Até mesmo uma casa. Se você não fundamentar bem uma casa, o que acontece com ela? Ela vai desabar, ela vai ruir. E na nossa vida não é diferente. Jesus, por exemplo, vai dizer em Mateus, no final ali do Sermão da Montanha, que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente, um homem sensato, que edifica a sua casa sobre a rocha. E aí vem a chuva, vem o vento, batem ali contra aquela casa e ela não desaba porque ela está firme na rocha. Mas o contrário, aquele que fundamenta a sua vida, a sua casa, como Jesus vai dizer, na areia, o primeiro vento que chega, a primeira chuva que chega, a casa desaba e o texto vai dizer, sendo grande a sua ruína. Então por que nós, quando fundamentamos a nossa vida em Deus, em quem Deus é, no seu caráter, por que nós não tememos? Porque Deus, ele continua sendo Deus. Deus, ele continua manifestando o seu caráter. A gente falou não muito tempo atrás sobre alegria, sobre como nós devemos nos alegrar no Senhor. E se alegrar em Deus significa que nós colocamos a nossa confiança nele de tal forma que mesmo que as situações sejam difíceis para nós, como Abacuque vai dizer, por exemplo, mesmo que a terra não floresça, que não haja fruto na vide, ele narra ali uma situação catastrófica, mas ele diz, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Por que nós podemos confiar quando nós fundamentamos a nossa vida em Deus? Por que nós não tememos quando o nosso coração está fundamentado e firmado no Senhor? Porque Deus é a nossa luz, porque Deus é a nossa salvação e Deus é a nossa fortaleza. Então, independente daquilo que aconteça, a nossa vida permanece inabalável, se ela de fato está fundamentada no Senhor. Agora, se a nossa vida está fundamentada nas preocupações, nas coisas do mundo, naquilo que perece, aí sim, a gente vai se descabelar de desespero. Porque quando nós colocamos e depositamos a nossa confiança nas coisas do mundo, depositamos a nossa confiança ou esperança em que as coisas melhorem, ou nas pessoas, aí as coisas vão de mal a pior. Vão de mal a pior. Mas quando Deus é o nosso fundamento, nós podemos ter confiança, nós podemos ter paz. E veja que Davi vai dizer, o Senhor é a minha salvação, é a minha fortaleza. Veja que era algo para Davi muito íntimo, era algo para ele que era muito pessoal, era uma oração pessoal que Davi estava fazendo aqui. Isso destaca a intimidade que ele tinha com Deus. Deus é a minha luz, Ele é a minha salvação, Ele é a minha fortaleza. Veja a intimidade que Davi tinha então com o Senhor. Era ele buscando a presença do Senhor. E veja que a Escritura nos diz que nós temos por meio de Cristo acesso ao Pai. Não somos mais chamados servos, mas amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sim. Então perceba como que nas Escrituras a nossa relação com Deus em Cristo foi restaurada, de forma que agora nós podemos ter convicção, ter certeza que Deus, fundamentando a nossa vida, nós não tememos. Perceba que interessante aqui, porque na continuação, o que Davi vai nos dizer, principalmente o versículo de número 3, que nós também fizemos a leitura, é que uma vez que Deus é o seu fundamento, mesmo que um exército de inimigos se acampe contra ele, o seu coração estará tranquilo. Mesmo que a guerra estourasse contra Davi, ele ainda assim teria confiança. Por quê? Porque a alegria de Davi, a satisfação de Davi, a falta de medo de Davi,
não estava baseada nas circunstâncias, não estava baseada nas adversidades, não estava baseada na mentira do homem, não estava baseada em homem algum, mas estava fundamentada no Senhor. Então por isso ele diz, mesmo que um exército se acampe ao meu redor, mesmo que os meus inimigos estejam contra mim, o meu coração não terá medo, o meu coração estará confiante, porque eu sei que ele está firme no Senhor. Então veja como isso é importante para nós. A nossa confiança deve estar em Deus. E quando a nossa confiança está fundamentada no Senhor, não importa as circunstâncias, não importa se o inimigo estiver à nossa porta, nós vamos confiar, nós não vamos temer, nós vamos nos alegrar na presença do Senhor. Em segundo lugar, Davi, ele busca a presença de Deus. Versículos 4 a 6, olha o que o texto diz. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Veja que interessante o começo do texto, aqui no versículo 4, porque Davi vai dizer, uma coisa peço e a buscarei. Veja que esse pedido envolve três coisas de Davi. Primeiro, o reconhecimento. É Deus quem pode conceder aquilo que ele iria pedir. Segundo, uma necessidade. Se algo estava sendo pedido, é porque Davi estava reconhecendo uma necessidade que ele tinha. E em terceiro, um desejo. Quem pede e busca algo é porque deseja. Então perceba que essa busca inicial aqui de Davi e a afirmação que ele vai fazer, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, olha o que ele queria. Olha qual era o desejo de Davi. Habitar na casa do Senhor, morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. E veja que é algo que Davi não só pedia, mas ele também buscava. Envolvia, portanto, uma atitude da parte de Davi em buscar ao Senhor. Ele pede algo que Deus permite e ao mesmo tempo busca. Veja que é interessante essas afirmações aqui de Davi, porque elas nos ensinam muito sobre a nossa busca por Deus. Às vezes a gente espera tudo cair do céu. Às vezes a gente espera que uma nuvem, apareça e nos dê a direção de algo. Às vezes a gente espera que Deus responda por meio de algum sinal, de alguma maravilha, de algum milagre. Sendo que muitas vezes o que necessita é a nossa busca. Deus está disponível, Deus está presente, Davi sabia disso, Davi reconhecia isso, e ele diz, eu peço e eu buscarei isso. O desejo dele era um desejo tal que não envolvia somente um pedido da parte de Davi, mas também uma busca incessante dele em querer estar próximo de Deus, em querer habitar junto com o Senhor. Veja, irmãos, muitas vezes a gente passa por fraquezas na fé. Muitas vezes a gente não quer ter comunhão com o povo de Deus, a gente não quer vir na igreja. Mas essa é uma decisão que a gente tem que tomar todos os dias. É uma decisão que a gente tem que tomar todos os dias. Fácil é? Não é. Às vezes você chega do trabalho cansado, chega em casa, mal dá tempo de tomar um banho, isso se toma um banho, e aí vem direto para a igreja, num culto de quarta, por exemplo. Às vezes trabalha a semana inteira e chega no domingo, é o único dia que tem para descansar. E aí logo pela manhã você vem para a igreja, faz o esforço de vir. Veja que isso é algo que fazia parte do desejo de Davi e ele ao mesmo tempo buscava, porque ele sabe que na presença de Deus há muitas bênçãos. E é isso que ele vai dizer, que Deus era aquele que estava o abençoando, de forma que ele pedia, ele buscava, e qual era a bênção disso? Qual era a promessa que ele iria receber da parte do Senhor? De que o Senhor estaria com ele, de que mesmo ali, no meio da adversidade, Deus não se esconderia dele,
mas Deus o ocultaria junto ao seu abrigo. Essa é a linguagem que Deus vai dizer. E aí ele ainda, que Davi vai dizer, e ele ainda vai afirmar, no versículo 5, no interior do teu tabernáculo me acolherá, e ele me porá no alto de uma rocha. Veja como era confortante para Davi, mesmo que diante de inimigos, estar na presença do Senhor. Porque ele não só poderia contemplar a beleza de Deus, que era manifesta ali na sua casa, mas também ele se sentia abrigado. Ele sentia-se acolhido pelo Senhor quando estava ali na casa do Senhor. Ele sentia que era protegido pelo Senhor quando está ali, porque ele ainda vai dizer, ele me porá no alto de uma rocha. Veja a segurança que Davi tinha em estar na presença do Senhor. E reconhecia que mesmo diante das adversidades, Deus o guardava, que o escondia no seu tabernáculo. Perceba que aqui é uma linguagem não agora de servo e senhor, mas é uma linguagem de filho, uma linguagem íntima, uma linguagem na qual Davi vai dizer aqui que ele se aproximava do Senhor, que o seu desejo era esse, ele pedia isso ao Senhor, e ele ainda vai afirmar que ele decidiu nos seus átrios, no seu tabernáculo, oferecer sacrifício de júbilo e alegria, salmodiar ao Senhor. Então, o testemunho de Davi aqui, em reconhecer não só a grandeza, o poder de Deus, mas é também um testemunho de confiança no Senhor, de saber que em Deus ele poderia encontrar um verdadeiro refúgio. Então, versículos 7 a 10, ele ora pelo amparo de Deus, aqui ele vai fazer vários clamores. Olha o que diz: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não te escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Veja quais são os clamores de Davi aqui. Ele clama para que Deus ouvisse a sua oração, para que Deus tivesse compaixão, misericórdia dele, para que Deus respondesse à sua oração, para que Deus não ocultasse a sua face do seu servo, para que ele não rejeitasse com ira, para que ele não recusasse auxiliar Davi e para que ele não desamparasse Davi na sua libertação, na sua salvação. Veja que são clamores reais aqui da parte de Davi. A gente vê vários salmos onde ele estava passando por muitas aflições, muitos sofrimentos. Aqui esse salmo não deixa muito explícito em qual ocasião, em qual situação Davi estava exatamente passando. Mas uma coisa é fato, Davi confiava no Senhor. Davi mesmo diante de inimigos grandiosos, ele se entregava a Deus de tal forma que o seu coração não se abalava. Imagine na história em que ele vai lutar contra Golias. Uma história tão conhecida, tão lembrada. Mas imagine só aquele Davi, pequeno, cuja cobertura onde o rei foi ofertar para ele as suas vestes, foi ofertar para ele aquilo que poderia protegê-lo da guerra, seus escudos. Ele rejeita, e ele então vai contra Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Aquele Davi confiante, é o mesmo Davi aqui, que está afirmando que o seu coração estava firmado no Senhor, não se abalava diante dos inimigos. E veja que ele vai afirmar no versículo 8: ao teu coração me ocorre, busquem a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Buscar a Deus é buscar um caminho de bênção. Ninguém jamais alcançará o favor do Senhor se não buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Isso é o que o Senhor nos diz. É óbvio que a gente não ignora o fato de que a graça de Deus ela manifesta a todos os homens. Que Deus faz cair sol não,
Vira o sol e cai a chuva sobre justos e injustos. Se bem que nesses últimos dias aí está quase caindo o sol mesmo, né? Então calor. Essa é a graça de Deus sobre todos os homens. Mas existe uma graça especial que nós que vamos até Ele, buscamos o Senhor, podemos desfrutar, e é essa graça que Davi está dizendo. Ele buscava o Senhor, e então encontrava no Senhor o favor. Deus, pela sua bondade, nos abençoa, isso é fato. Mas o servo que o busca, recebe bondade, misericórdia e graça, favor em tempo oportuno. O servo que o busca e que o serve de todo o seu coração é um servo que pode desfrutar de uma graça especial de Deus. Como eu disse, Deus fornece a todo homem a sua graça, mas aqueles que buscam o Senhor podem recebê-la de forma especial. Tudo que nós temos vem de Deus, tudo que Deus nos dá é bênção dEle e vem por causa da sua bondade. E nós não podemos permitir que as bênçãos de Deus nos afastem do Senhor. Não podemos permitir que as coisas que são lícitas e que são até mesmo boas, que Deus nos concede pela sua graça, pelo seu favor, nos afaste de Deus. Às vezes o trabalho é um empecilho, às vezes a família é um empecilho, às vezes os hobbies são um empecilho para não buscar a Deus. A gente faz de tudo. Vai no mercado, vai na academia, vai no trabalho, e aí quando é para ir para a igreja, a gente está cansado, o calor está demais, não está chovendo faz 6 meses, e aí a gente inventa todo tipo de desculpa possível. E até mesmo as bênçãos que nós recebemos de Deus, elas não podem nos afastar do Senhor. Já viu isso? Muita gente, às vezes que não vem na igreja, ou não diz ser crente, ou não é salvo. A pessoa, quando precisa de alguma coisa, está passando um problema de saúde, o familiar está lá morrendo no hospital, para quem que ele vai? Para o crente. Vai lá no crente para o crente orar para ele. Aí ele busca. Às vezes vem até na igreja, participa um culto ou outro, mas vem, quando precisa. E aí quando recebe a bênção, às vezes o que faz? Se afasta. Não deseja, não quer mais. E aí você chama para ir para a igreja, outra hora eu vou. Não, fulano, vai ter tal coisa lá, vai ter comida, vai ter festa. Não, quero não. E aí inventa um monte de desculpa. As pessoas do mundo são assim. Nós não devemos ser assim. Davi sabia de muitas bênçãos que poderia receber e que recebia da parte do Senhor. Mas o seu desejo era não só receber as bênçãos, mas estar próximo do Senhor. Ele anelava por estar perto de Deus. O seu desejo era que a sua vida fosse uma vida vivida na presença do Senhor. Versículos 11 a 12, ele ora então pela proteção. Ele vai dizer: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas. Então ele ora aqui, de novo, relembrando novamente os seus inimigos, as aflições que ele estava sofrendo, dizendo que Deus ensinasse qual era o seu caminho, que Deus literalmente lançasse sobre Davi o seu caminho e não permitisse que os seus inimigos os tirassem da presença de Deus, ou trouxessem para eles, para Davi, certo tipo de abandono. E aí por isso ele encerra o Salmo, versículos 13 e 14, fazendo um encorajamento para aqueles que estão desanimados. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E olha a afirmação dele final: espere no Senhor, anime-se e fortifique o seu coração. Espere, pois, no Senhor. A bondade de Deus, ela é sempre presente. Mesmo que o pecado continue aumentando, crescendo, mesmo que a Bíblia afirme que o mundo jaz no maligno, mesmo que o diabo esteja solto e atormentando aqui esse mundo com seus planos, a bondade de Deus ainda assim se manifesta. E por isso que Davi vai encerrar afirmando aqui no texto:
é que nós não devemos desanimar. Que o nosso coração deve se fortificar no Senhor. Que nós devemos esperar em Deus. Porque não importa as circunstâncias dessa vida. Não importa os inimigos que estão contra nós. Se nós estamos, e agora voltando lá no início do Salmo, fundamentados no Senhor, se Deus é a nossa salvação, se Deus é a nossa fortaleza, se Deus é a nossa luz, nós não tememos. E a atitude que devemos tomar é fortificar o nosso coração, nos animar para continuar na presença do Senhor. Deus, Ele é apresentado aqui no Salmo como a nossa luz, salvação, nosso libertador, Ele é a nossa segurança, a nossa proteção, o nosso refúgio, o nosso guia, aquele que nos acolhe, que nos ensina e que manifesta bondade sobre toda a terra. Então veja, Davi começa fazendo uma afirmação sobre como ele confiava no Senhor e como a sua alma não temia. Ele faz várias afirmações e vários pedidos diante da presença de Deus, dizendo que desejava estar na presença do Senhor, e aí encerra o Salmo encorajando aqueles que estão desanimados, para que eles se fortaleçam no Senhor cada vez mais. E o que nós podemos, para encerrar aqui, o que nós podemos aprender então, tirar de lição desse Salmo? Primeiro, nossa confiança plena está no Senhor. Não está em homens, não está no dinheiro, não está nas bênçãos, não está na família, não está na segurança que nós podemos ter. A nossa confiança plena está no Senhor, ou deve estar no Senhor. Às vezes a gente acha que, tendo um plano de saúde bom, a gente está livre de problema. Tendo um bom carro, ele vai te levar para qualquer lugar, você não vai ter problema nenhum. Tendo uma boa casa, ou uma casa que seja confortável, que seja seguro, muro alto, concertina, cerca elétrica, câmera de segurança, a gente então tem confiança. Mas veja, quantas pessoas têm tudo isso e não têm paz? Quantas pessoas têm muito mais do que nós temos e não têm paz, e não têm alegria, e não têm satisfação nenhuma na vida? Acha que e busca satisfação completa e plena, confiança nas coisas do mundo, ou nas coisas que pode adquirir aqui nesse mundo. E aí depois que conquista tudo, casa, carro, família, bens, herança, chega no final da sua vida sem paz, sem alegria. Por quê? Porque lhes falta Deus, lhes falta o Senhor no coração, falta a eles temer verdadeiramente ao Senhor, falta a eles entender que quando nós temos o Senhor, mesmo que a gente não tenha nada, a gente tem tudo. Mesmo que nos falte o alimento, mesmo que nos falte vestes, nós temos tudo, porque temos o Senhor. As pessoas vivem desesperadas à procura de riquezas, de bens, de posses, de conquistas. Morrem sem esperança, sem alegria, porque lhes falta o principal, que é o Senhor. Então a nossa confiança plena, completa, perfeita, deve estar no Senhor. Segundo lugar, Deus espera de nós intimidade com Ele. O que nós vemos no Salmo aqui é o desejo de Davi, e ele vai afirmar no versículo 4, uma coisa peço e buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor. Ali ele não está falando somente sobre o local, o templo, mas está falando sobre comunhão, sobre contato com Deus, sobre relacionamento com o Senhor. E o que Deus espera de nós com Ele é que nós o busquemos para nos relacionarmos com Ele. A Bíblia vai nos dizer que Jesus abriu para nós um vivo e novo caminho, para que nós com ousadia pudéssemos entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor. O que Deus espera de nós é intimidade com Ele. Em terceiro e último lugar, Deus espera de nós nossa presença para cultuá-lo. O desejo de Davi era habitar na casa do Senhor para poder
contemplar a face do Senhor e servi-lo. Ele até vai dizer aqui, servi-lo com as suas ofertas, com os seus sacrifícios de júbilo, sacrifícios de alegria, cantar e salmodiar ao nome do Senhor. Veja qual era o desejo dele. Era que ele estivesse ali na presença de Deus para cultuá-lo. E se nós podemos aprender esses 3 passos importantes para a nossa vida espiritual, seriam esses. Nós, salvos, anelamos, desejamos pela presença do Senhor. E quando nós alcançamos isso, nós confiamos nele, nós temos intimidade com ele e nós cultuamos ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e pedir que o teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração, nos corrigindo, exortando, instruindo, para que diante das adversidades e lutas que temos, possamos cada vez mais confiar no teu santo nome. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós e oramos em nome de Jesus. Amém.